Galera, você não vai acreditar no que o ministro André Mendonça, lá do STF, acabou admitindo publicamente essa semana. Na frente ali de uma plateia de magistrados, ele acabou dizendo que os 2 primeiros anos dele no Supremo foram de muita infelicidade, que a esposa dele inclusive está cansada e que ele já pediu para Deus ali uma vida um pouco mais normal. E olha o time, galera, essa fala vem bem na hora em que ele é relator das 2 maiores investigações do país, o Banco Master e o INSS, e vem logo depois de um relatório da Polícia Federal sobre negociações que estão envolvendo o nome do filho do presidente Lula, que tá dando o que falar, galera. Porque esse relatório, ele trouxe detalhes que inclusive muita gente não comentou direito, e o próprio Mendonça está no centro de um cabo de guerra institucional que simplesmente está atravessando praticamente todas as investigações mais sensíveis do Brasil agora, dos 2 lados do espectro político. Vem comigo, galera, que eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo, o que realmente está escrito nos documentos e por que o ritmo dessas investigações sozinho já conta uma história toda. Já deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Então vamos pelo começo, né, galera? O discurso do Mendonça foi no dia 21 de agosto, lá no auditório Rui Barbosa, no campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Durante, é claro, o 5º seminário da Associação Nacional de Magistrados Evangélicos. Ele simplesmente falou para outros juízes, num tom quase de confissão, os 2 primeiros anos ali no tribunal simplesmente foram períodos de muita infelicidade para ele. Diz que hoje é muito mais o ônus e a responsabilidade do que qualquer outra coisa, e que em momentos difíceis acabou chegando a pedir, inclusive para Deus, uma vida um pouco mais normal. Então ele fechou com um conselho para os colegas presentes: não coloque ali o seu coração no poder, não coloque o seu coração no dinheiro, porque com certeza você vai se frustrar. Galera, em nenhum momento ele acabou falando em sair do cargo ou até mesmo renunciar. Isso é importante deixar bem claro, porque já vi gente espalhando isso por aí sem verificar, tá? Mas o tom pesado vindo de quem hoje está concentrando os processos mais explosivos do país, com certeza chamou atenção, e a notícia só veio à tona publicamente nesta terça-feira, dia 25. E, galera, não é força de expressão dizer que ele concentra os processos mais explosivos. O Mendonça está no STF desde dezembro de 2021, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de já ter passado pela Advocacia Geral da União e, é claro, pelo Ministério da Justiça no mesmo governo. Ele acabou herdando a relatoria do caso do Banco Master de Dias Toffoli, né, que precisou inclusive sair da função depois de um relatório do próprio diretor-geral da Polícia Federal apontar conexões dele com o banco investigado. Hoje, galera, o Mendonça é relator do inquérito das fraudes do INSS e também, é claro, da investigação do Banco Master, os 2 escândalos financeiros que mais mexeram com a política brasileira nos últimos meses. Some a isso as frentes que estão mirando o filho do presidente Lula e o próprio entorno do ex-presidente Bolsonaro, no caso do filme Dark Horse. Ou seja, galera, qualquer decisão que ele tome, qualquer atraso, qualquer vazamento que sai do gabinete dele tem peso eleitoral, tem peso político, tem peso institucional, e ele acaba segurando isso praticamente sozinho. E pessoal, agora vem outro fato que acabou rendendo repercussão essa semana. Sai o relatório da Polícia Federal sobre as tentativas de contrato que estavam envolvendo o nome do Fábio Luiz Lula da Silva no Ministério da Saúde. Eram 3 negociações ligadas ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o conhecido como Careca do INSS, ex-superintendente de marketing de uma operadora de planos de saúde, hoje preso por envolvimento no esquema de descontos indevidos do INSS, e a empresária Roberta. O valor total, galera, girava em torno de 627 milhões, envolvendo a venda de mais de 1 milhão de frascos de remédio à base de cannabis,
teste de diagnóstico para dengue e parcerias produtivas com a Iquego, indústria química do estado de Goiás. Um áudio revelado pela imprensa está mostrando a Roberta comentando a intenção de conseguir dispensa de licitação para o negócio, o que acaba chamando muita atenção dos investigadores. O relatório final da Polícia Federal, porém, foi simplesmente direto, pessoal. Nenhuma das 3 tentativas acabou avançando. Zero contrato assinado, zero negócio fechado, zero repasse de dinheiro público confirmado nessa frente específica. Então, pessoal, a investigação, no entanto, está aberta ainda, com outras frentes ainda em andamento, e uma delas já resultou em quebra de sigilo bancário fiscal do próprio Fábio Luiz, autorizada pelo próprio Mendonça em fevereiro deste ano, depois de um pedido que a própria Polícia Federal fez em janeiro. Quando a notícia veio a público, o presidente Lula reagiu buscando informações com auxiliares e ainda acabou ligando para o próprio filho que mora lá na Espanha. Publicamente, galera, o próprio Lula já tinha dito isso, tá? Ainda em dezembro do próprio ano passado. Antes de qualquer decisão judicial, se tiver filho meu metido nisso, palavras do próprio presidente Lula, ele será investigado. E depois, em fevereiro, ele ainda acabou reforçando o mesmo tom. Se você tiver alguma coisa ali, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, vai se defender. Ou seja, galera, até o próprio presidente tratou o caso publicamente como uma investigação que sim, precisa seguir o rito normal da justiça, sem pedir blindagem nenhuma para o próprio filho. E galera, o que mais acaba chamando a atenção nesse caso não é somente o conteúdo, é o ritmo. O pedido de quebra de sigilo foi feito em janeiro, autorizado em fevereiro, e o relatório sobre as tentativas de contrato já saiu concluído em agosto, pouco mais de 7 meses do início ao fim dessa etapa específica da apuração. Compara isso, pessoal, com o inquérito do Dark Horse, aberto lá atrás em maio, que envolve dinheiro do Banco Master indo para o filme sobre o Bolsonaro, através, é claro, de um fundo americano administrado pelo advogado do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Até agora, 3 meses depois, ainda sem relatório final, ainda dependendo de cooperação internacional com as autoridades americanas e, é claro, de decisões judiciais só para fazer 2 polícias brasileiras trocarem provas entre si. Galera, são 2 processos do mesmo tribunal, com o mesmo tipo de gravidade financeira, simplesmente andando em velocidades completamente diferentes. É aqui que a história do Mendonça acaba se conectando com esse relatório. Reparem bem no calendário. O relatório sobre as tentativas frustradas saiu, ganhou repercussão rápida lá na imprensa e dias depois veio o desabafo público do ministro, que é relator de boa parte dessas investigações mais sensíveis do país. Galera, coincidência de agenda ou não? O fato é que o Mendonça está no centro de um cabo de guerra institucional que atravessa diferentes frentes políticas ao mesmo tempo, do INSS ao Dark Horse, passando pelo Master, é claro. Agora, segurar esse tipo de posição, com esse volume de pressão vindo de todos os lados, inclusive dentro ali da própria Polícia Federal, como você inclusive vai ver agora, galera, é o tipo de coisa que qualquer magistrado sentiria o peso. Então, isso é fato observável, não é opinião. E será que ele tem algo a esconder? Não sabemos. A pergunta que fica é, se esse peso emocional que ele descreveu tem relação direta com a forma como ele vem conduzindo ou represando cada uma dessas frentes. Agora, galera, só que tem um contraste que eu preciso te mostrar, tá? Porque ele é muito gritante. Enquanto o relatório, sobre as tentativas frustradas acabou ganhando manchete atrás de manchete em poucas semanas, o inquérito do Dark Horse segue muito mais devagar, precisando, é claro, até de ordem judicial para fazer a Polícia Civil de São Paulo simplesmente repassar prova para a Polícia Federal, coisa que com certeza deveria ser rotina entre as 2 polícias do mesmo país. E o próprio Mendonça está no meio dos 2 núcleos, relator de investigações ligadas a ambos os lados, principalmente do espectro político, tanto o que acaba mirando o entorno do Lula, quanto o que mira o entorno do Bolsonaro. Agora, a pergunta que fica não é só sobre culpa ou inocência de ninguém ainda não, galera, é sobre ritmo, né? Por que um processo está andando rápido o suficiente para virar manchete, inclusive manchete concluída em semanas, e o outro
segue arrastando há meses, precisando de decisão judicial só para dar ali um passo adiante. E não é a primeira vez que esse tipo de tensão está aparecendo envolvendo o Mendonça. Ele está em atrito aberto com a própria cúpula da Polícia Federal, comandada ali pelo diretor-geral Andrei Rodrigues, reclamando que a corporação não está devolvendo relatórios que ele pediu há meses. Enquanto, é claro, da mesma forma, a Polícia Federal reclama que ele restringiu o acesso do próprio diretor-geral às investigações que ele mesmo está relatando. Atenção, galera, já rendeu uma nota pública assinada pelos 27 superintendentes regionais da Polícia Federal em defesa da direção da corporação. E a própria Polícia Federal chegou a acionar a Advocacia Geral da União contra uma determinação dele no caso do INSS, pedindo um remédio jurídico para reverter a decisão. Agora, segundo a Polícia Federal, a sua missão é entregar a verdade dos fatos sem deixar que disputas políticas atrapalhem o resultado da investigação. Só que na prática, pessoal, essa disputa institucional segue sem solução, mesmo depois de reuniões de mediação com o próprio ministro da Justiça. Galera, o time do discurso dele, é claro, também está batendo de frente com a eleição que está batendo na porta. A menos de 40 dias do primeiro turno, cada decisão do Mendonça, como por exemplo um atraso, liberação de relatório, sigilo mantido ou até mesmo quebrado, vira munição para um lado ou para o outro da disputa. Então, o relatório concluído em 7 meses de um lado, o inquérito que está arrastando aí há 3 meses sem conclusão do outro, ambos sob a mesma relatoria, vai virar, é claro, material pronto para qualquer canal político acabar usando do jeito que for mais conveniente para a narrativa que já tinha antes de ler o processo. E é exatamente por isso que vale a pena parar e olhar o que realmente está escrito nos documentos, com data, com valor, com nome de quem participou, ao invés de só repetir o resumo pronto e, é claro, mastigado que já chegou até você, seja para atacar ali um lado, seja para defender o outro. Agora, galera, deixa eu te resumir com clareza, tá? As 3 tentativas de contrato que envolviam o nome do Fábio Luiz não avançaram, mas outras frentes de investigação ainda seguem abertas, incluindo a quebra de sigilo autorizada em fevereiro, que a própria CPMI do INSS também passou a acompanhar de perto nesses meses, né? Com uma medida, é claro, parecida aprovada no colegiado. O próprio Mendonça admitiu publicamente que o peso da função pesa nele, num discurso de fundo religioso dirigido a outros magistrados, sem qualquer menção a deixar o cargo ou até mesmo renunciar. Agora, o ritmo diferente entre as investigações que miram frentes políticas diferentes, 7 meses de um lado, 3 meses sem conclusão do outro, ambas sob a mesma relatoria, é claro, segue sendo a pergunta mais incômoda que ninguém dentro do próprio Supremo parece disposto a responder com clareza pública, nem mesmo quando questionado diretamente por jornalistas que estão cobrando o tribunal. Agora, galera, fica a pergunta para você. Você acha que esse ritmo diferente entre as investigações é coincidência? Ou reflete ali algo maior dentro do próprio STF? Algo que vai além da vontade pessoal de um único ministro? Será que é falta de estrutura, prioridade política ou até mesmo os dois ao mesmo tempo? Galera, deixa aqui nos comentários a sua opinião, galera, porque com certeza eu quero muito saber o que você está pensando sobre isso e com certeza eu costumo ler tudo o que vocês escrevem lá embaixo. E se esse vídeo te ajudou a separar o fato de opinião, né, o fato de exagero, tá andando circulando por aí, já deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Se você não é membro do canal, clica aqui embaixo, seja membro. Quando você se torna membro, você demonstra apoio ao nosso canal e assim o nosso canal continua crescendo cada vez mais e assim a gente traz vídeos para você em primeira mão e você não perde nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo!